Eu sempre gostei de aventuras, mas confesso que tinha algo diferente naquela viagem. Meu amigo Alex, que morava há anos em uma vila remota na Rússia, insistiu para que eu o visitasse. Você precisa ver a floresta daqui? É outro mundo, ele dizia com entusiasmo. Eu tinha algumas semanas livres e decidi aceitar. Não sabia que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Quando cheguei, Alex já estava me esperando no aeroporto. Ele era um cara prático, direto, mas naquele dia estava mais falante do que o normal. Durante a viagem até a vila, ele começou a contar histórias sobre a floresta. No início, eram coisas curiosas, como lendas sobre animais gigantes e plantas raras. Mas então ele mencionou algo que fez o ar no carro parecer mais pesado. Você já ouviu falar de Antsibal? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Balancei a cabeça, curioso. Nunca. O que é isso? É uma lenda local. Dizem que é uma criatura que vive na floresta. Ninguém sabe exatamente o que ele é, mas dizem que ele protege o lugar de invasores. Ele riu, mas era um riso nervoso. As pessoas aqui têm medo de entrar muito fundo na mata por causa dele. Eu ri também, achando graça. Então, você está me levando para a floresta de um monstro? Parece seguro. Ah, é só história para assustar turistas, ele respondeu, mas sua expressão ficou séria. Mesmo assim, é bom respeitar. A floresta não é como os lugares que você conhece. É fácil se perder, e as coisas lá parecem diferentes. Não dei muita importância. Sempre gostei de explorar, e o pensamento de algo misterioso só tornava tudo mais interessante. Chegamos à vila ao cair da noite. Era um lugar pequeno, com casas de madeira antigas e ruas de terra iluminadas por postes frágeis. Alex me apresentou alguns moradores, todos simpáticos, mas com uma estranha hesitação quando mencionamos a floresta. Cuidado onde pisa, foi o que um homem mais velho disse antes de se despedir. Na manhã seguinte, partimos. Alex tinha tudo preparado, mochilas, barracas e mantimentos. A entrada da floresta era majestosa, com árvores altas que formavam um arco natural sobre nós. A luz do sol mal penetrava as copas, criando um jogo de sombras que deixava tudo misterioso. No início, foi tranquilo. Caminhamos por horas, ouvindo os sons da natureza e conversando sobre coisas triviais. Mas conforme nos aprofundávamos, a sensação de desconforto crescia. O silêncio tornou-se mais presente, como se algo estivesse absorvendo os sons. E as árvores, elas pareciam mais próximas umas das outras, quase como se nos observassem. Montamos acampamento perto de um rio estreito. Alex parecia relaxado, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. O som do rio deveria ser calmante, mas parecia abafado. Enquanto jantávamos, perguntei novamente sobre Antsibal. Alex hesitou antes de responder. Se a lenda for real, ele só aparece se você invadir o território dele. E como saberíamos se estamos no território dele? Perguntei, meio brincando. Alex deu de ombros. Talvez você sinta. As pessoas dizem que ele desorienta você antes de aparecer. Ri nervosamente, mas aquelas palavras ficaram na minha mente enquanto me deitava no saco de dormir. O vento passava pelas árvores, fazendo um som baixo e contínuo. Mas em algum momento da noite, acordei de sobressalto. Não era o vento. Era algo mais. Algo distante, mas presente. Era como um passo. Acordei com os olhos arregalados, tentando ajustar minha visão à escuridão ao meu redor. A princípio, achei que fosse apenas a paranoia causada pela história de Alex, mas algo parecia diferente. O ar estava mais denso, quase sufocante, e eu tinha certeza de que ouvi passos. Esperei por alguns instantes, tentando ouvir de novo. Nada além do som distante do rio. Olhei para Alex, que dormia profundamente ao meu lado, seu rosto iluminado pela luz fraca da lanterna que deixamos ligada. Respirei fundo e me convenci de que era só a floresta brincando com a minha cabeça. Ainda assim, o sono não veio fácil. Fiquei deitado por horas, ouvindo o farfalhar das folhas e sentindo a tensão crescer dentro de mim. Quando o sol finalmente começou a despontar, senti um alívio instantâneo. Nada ruim pode acontecer à luz do dia, certo? Alex acordou pouco depois e parecia bem animado. Tomamos um café rápido e seguimos adiante. Quanto mais avançávamos,
mas a floresta parecia nos engolir. As árvores agora eram mais altas, e a luz do sol quase não conseguia atravessar suas copas. A vegetação era densa e exigia esforço para continuar caminhando. Estamos chegando em uma parte que ninguém visita há anos, disse Alex, com um misto de entusiasmo e nervosismo. Por quê? É muito afastado? Perguntei, tentando soar casual, mas meu tom saiu forçado. Algo assim, ele respondeu. Os moradores dizem que é território do Antsibal. Essa última frase fez minha espinha gelar. Tentei brincar para aliviar a tensão. Ah, ótimo. Justo o lugar onde quero passar as férias. Alex riu, mas havia algo em seu riso que parecia deslocado, quase forçado. Após algumas horas de caminhada, chegamos a uma clareira. O silêncio aqui era opressor, como se o próprio som tivesse sido sugado da atmosfera. A vegetação ao redor parecia diferente, mais selvagem, com raízes e troncos que se entrelaçavam em formas que quase pareciam humanas. É aqui que vamos acampar, disse Alex, apontando para o centro da clareira. Eu queria protestar, mas havia algo no olhar dele que me fez engolir as palavras. Montamos nossas barracas em silêncio. Enquanto Alex organizava as coisas, decidi explorar um pouco os arredores. Foi quando percebi algo estranho. O chão estava coberto de musgo espesso, mas em alguns pontos havia marcas, como se algo tivesse sido arrastado. Chamei Alex, mas ele apenas deu de ombros. Deve ser de algum animal grande. Ursos, talvez, mas não parecia ser de um urso. As marcas eram longas e profundas, como se algo com garras gigantes tivesse passado por ali. Voltamos ao acampamento e tentamos agir como se tudo estivesse normal. Alex começou a cozinhar algo no fogareiro, e eu me sentei perto da barraca, tentando afastar os pensamentos ruins. Foi então que percebi algo no canto do meu olho. Uma sombra, movendo-se entre as árvores. Levantei-me de repente, tentando focar na direção em que a vi, mas não havia nada ali. Alex notou minha reação. O que foi? Eu achei que vi algo. Uma sombra. Ele ficou sério por um instante, mas logo sorriu. É só sua cabeça pregando peças. A floresta faz isso. O cansaço? A luz. É normal. Quis acreditar nele, mas algo no meu instinto dizia que aquilo não era imaginação. A noite caiu rapidamente, e o desconforto se intensificou. O som do rio estava mais distante, quase inaudível, e o silêncio ao nosso redor era insuportável. Durante o jantar, ouvi algo novamente. Um farfalhar entre as árvores, seguido por um som baixo, quase um grunhido. Alex, você ouviu isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele assentiu lentamente. Sim, está vindo daqui a pouco. Como assim? Perguntei, confuso e alarmado. Alex não respondeu. Ele olhou para a escuridão ao nosso redor, e pela primeira vez, vi o medo estampado em seu rosto. Foi então que eu percebi. Nós não estávamos sozinhos. A tensão no acampamento se tornou quase insuportável. Alex parecia perdido em pensamentos, os olhos fixos no fogo que tremulava entre nós. O silêncio ao nosso redor era tão absoluto que até o estalar dos galhos parecia ensurdecedor. Alex, você está bem? Perguntei, tentando quebrar o clima pesado. Ele me olhou, mas seu rosto estava diferente. A expressão confiante que ele costumava ter agora dava lugar a algo que eu só poderia descrever como arrependimento. Acho que devemos ficar em silêncio agora, ele murmurou, quase inaudível. Antes que eu pudesse responder, um som profundo e reverberante cortou o ar. Não era exatamente um rugido, mas algo primal, quase como o eco de um trovão distante misturado a um som aquático. Meu coração disparou. Isso é, um animal? Perguntei, minha voz tremendo. Alex apenas balançou a cabeça negativamente, os lábios pressionados em uma linha fina. Ele começou a apagar o fogo com pressa, mas não disse uma palavra. Foi nesse momento que percebi que estávamos completamente vulneráveis. As luzes se apagando, o frio da noite nos envolvendo, e o som parecia estar cada vez mais próximo. Ficamos parados por longos minutos, o frio penetrando nossas roupas enquanto observávamos a escuridão. O som tinha parado, mas o silêncio era ainda mais aterrorizante. Estava claro que algo nos observava. Tentei manter a calma,
mas minha mente insistia em voltar àquelas marcas no chão. Não eram de um animal comum. Eram longas, profundas, como se algo enorme tivesse arrastado seu corpo por ali. Alex gesticulou para que eu o seguisse até a barraca, e me obedeceu. Quando entrei, ele fechou o zíper e sussurrou: "Seja o que for, não reaja. Não fale. Não se mexa." O som voltou. Dessa vez, era mais próximo, e o barulho era diferente. Passos, pesados e molhados, como se algo estivesse caminhando em um pântano. Engoli em seco, tentando não entrar em pânico. A barraca era fina demais. Se fosse um animal, nós estávamos completamente expostos. Mas quando ouvi o primeiro som de algo arranhando a lona, percebi que aquilo não era um animal. Alex respirava de forma irregular ao meu lado, tentando conter o medo. Eu olhei para ele, buscando algum tipo de explicação, mas ele não conseguia desviar os olhos da parede da barraca. A forma estava lá, alta, quase tocando o topo da lona. As sombras projetadas pela luz da lua não tinham contornos nítidos. Parecia errado, como se estivesse coberta por algo viscoso, pendendo de sua estrutura alta e esguia. Meu corpo ficou paralisado quando o som de algo deslizando pelo chão ficou mais evidente. Não conseguia ver, mas podia sentir que aquilo estava cercando nossa barraca. E então, algo bateu. Não um bater forte, mas um som firme, ritmado, como se quisesse testar a resistência. Alex fechou os olhos, murmurando algo inaudível. Eu queria perguntar, mas não podia arriscar fazer nenhum som. Foi então que ouvi a voz. Baixa, gutural, mas claramente humana. Ela sussurrava palavras em russo, rápidas e desconexas. Não fazia sentido. Não tinha lógica. O som parecia vir de todos os lados, entrando em minha cabeça. O desespero me tomou por completo. Eu queria gritar, sair correndo, mas o medo me manteve imóvel. Meu corpo estava congelado, minha mente se fragmentando enquanto ouvia aquele sussurro incompreensível. E então, o silêncio voltou. O som de passos desapareceu lentamente, até que restou apenas o barulho do vento entre as árvores. Olhei para Alex, que ainda estava de olhos fechados, os lábios tremendo. "O que foi isso?" perguntei, minha voz quase inaudível. Ele abriu os olhos lentamente e sussurrou: "Antsibal." Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Mesmo quando os sons pararam, não consegui fechar os olhos. Cada movimento, cada sussurro do vento me fazia pensar que aquilo estava de volta. Alex também não dormiu. Ele estava imóvel, os olhos fixos na entrada da barraca, como se esperasse que algo atravessasse o zíper a qualquer momento. Quando o primeiro raio de sol apareceu, Alex quebrou o silêncio. "Nós precisamos ir. Agora." Sua voz era seca, sem espaço para questionamentos. Arrumamos nossas coisas o mais rápido que pudemos, mas minhas mãos tremiam tanto que levei mais tempo do que deveria. Alex estava visivelmente tenso, o olhar sempre varrendo a floresta ao nosso redor. Quando finalmente começamos a caminhar de volta para o carro, o silêncio da floresta era ainda mais inquietante. Não havia pássaros, nem insetos, apenas nossos passos apressados e a respiração pesada. "Alex, o que era aquilo? Por que você não me disse nada antes?" perguntei, tentando manter minha voz firme. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Eu ouvi histórias sobre Antsibal quando era criança. Meus avós falavam dele. Disseram que era uma criatura antiga, que vivia nos pântanos e florestas profundas. Ele não caça por fome ou diversão. Ele só pune quem invade o território dele. Pune." Minha voz saiu mais alta do que eu queria, e Alex imediatamente fez um gesto para que eu falasse mais baixo. "Ele desorienta você. Primeiro, tira sua visão, depois sua audição, e por fim, sua mente. Quando ele termina, você já não sabe quem é ou onde está. É assim que ele caça." Engoli em seco, o medo voltando com força total. O que vimos, ou melhor, o que sentimos naquela noite, se encaixava perfeitamente na descrição. Enquanto caminhávamos, comecei a notar algo estranho. As árvores ao nosso redor pareciam diferentes. As folhas tinham um tom mais escuro, quase preto, e havia uma leve camada de musgo viscoso cobrindo os troncos.
A trilha que havíamos seguido antes agora parecia mais estreita, quase como se a floresta estivesse nos cercando. Alex, temos certeza de que estamos no caminho certo? Perguntei, olhando ao redor com preocupação crescente. Ele parou, olhando para o GPS em seu relógio. O visor piscava erraticamente, mostrando coordenadas impossíveis. Isso não faz sentido. Estamos indo na direção certa, mas parece que não estamos saindo do lugar. O pânico começou a crescer dentro de mim. Era como se estivéssemos presos em um ciclo, andando sem sair do mesmo ponto. E então, o som voltou. Primeiro, era um farfalhar suave, como folhas sendo arrastadas pelo vento. Depois, veio o barulho de algo pesado se movendo entre as árvores. Alex me puxou para trás de uma árvore, seu rosto agora dominado pelo pavor. Não faça barulho, ele sussurrou. Eu me escondi ao lado dele, segurando minha respiração enquanto o som ficava mais alto. E então, eu o vi. Era exatamente como Alex havia descrito. Alto, com mais de 2 metros, coberto por uma mistura de plantas, troncos e algo que parecia carne em decomposição. Seus movimentos eram lentos, quase calculados, enquanto ele deslizava entre as árvores. Mas o que me assustou de verdade foi sua cabeça. Não havia olhos, apenas uma cavidade escura onde deveriam estar. E, no lugar da boca, uma espécie de fenda irregular que emitia um som baixo e constante, quase como um gemido. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo sabendo que deveria. Cada fibra do meu ser gritava para correr, mas meus músculos estavam congelados pelo terror. O Antsibal parou a poucos metros de onde estávamos escondidos, seu rosto virado em nossa direção. Não sei como, mas parecia que ele sabia exatamente onde estávamos. Alex agarrou meu braço, me puxando lentamente para trás. Seus olhos estavam fixos na criatura, que permanecia imóvel, como se estivesse esperando. Quando começamos a nos afastar, o som mudou. Era um estalo alto, seguido por um gemido profundo que parecia reverberar dentro da minha cabeça. E então, ele se moveu. A criatura avançou, mas não de maneira comum. Seus movimentos eram desarticulados, como se estivesse se contorcendo entre dimensões, surgindo em um lugar, no momento seguinte, mais perto de nós. Cada passo parecia dobrar a distância em questão de segundos, e o som de sua respiração, um sussurro baixo e úmido, preenchia o ar. Corre! Alex gritou, puxando-me com tanta força que quase caí. Corremos sem direção, desviando de troncos e arbustos. Eu podia ouvir a coisa atrás de nós, os estalos e gemidos se aproximando como um predador encurralando sua presa. O chão parecia ceder sob meus pés, e o mundo ao meu redor começou a distorcer. As árvores se estendiam para o céu de maneira impossível, suas folhas negras bloqueando qualquer vestígio de luz. A visão ao meu redor ficou borrada, e eu tropecei, caindo no chão frio e úmido. Alex voltou para me ajudar, mas antes que pudesse me levantar, senti algo diferente. O ar parecia mais denso, como se a própria floresta estivesse nos prendendo. Minha audição começou a desaparecer. O som do Antsibal parecia mais distante, e então, de repente, houve silêncio. Um silêncio tão absoluto que era ensurdecedor. Olhei para Alex, mas suas palavras não faziam sentido. Sua boca se movia, mas eu não conseguia ouvir nada. E então veio a cegueira. Por um momento, pensei que fosse noite, mas logo percebi que algo muito pior estava acontecendo. Não era apenas a falta de luz, era como se meus olhos tivessem deixado de funcionar. Não havia sombras, nem formas. Apenas um vazio absoluto. A mão de Alex apertou meu braço, e isso era tudo o que me conectava ao mundo. Tentei gritar, mas minha voz parecia perdida em um vazio infinito. De repente, senti a pressão de algo sobre mim. Não era humano, nem animal. Era um peso frio e viscoso, que parecia envolver meu corpo, apertando até que eu mal conseguisse respirar. E então, veio a mente. Era como se minhas memórias fossem puxadas para fora de mim, como folhas arrancadas de um livro. Primeiro, esqueci onde estava. Depois, quem eu era. Meu nome, minha vida, minha história. Tudo estava desaparecendo. Quando pensei que não restava mais nada, ouvi um som. Era baixo, distante, mas inconfundível.
A voz de Alex. Não desiste. Anda, levanta. De alguma forma, sua voz cortou o vazio. Meu corpo parecia responder automaticamente, e consegui me erguer, ainda segurando sua mão. Sua força era a única coisa que me mantinha em pé. Caminhamos, ou pelo menos foi o que pareceu. Cada passo era um esforço monumental, como se estivéssemos andando na água. Não sei por quanto tempo continuamos. Minutos, horas, a noção de tempo era irrelevante naquele lugar. E então, do nada, a pressão sumiu. O som voltou primeiro, os gritos dos pássaros, o farfalhar das folhas. Depois, a visão, as árvores verdes, os raios de luz filtrados pela copa. Eu estava de volta à floresta. Alex estava ao meu lado, respirando pesadamente, com o olhar fixo no horizonte. Não dissemos nada enquanto continuávamos a caminhar, desta vez com o instinto guiando nossos passos. Quando finalmente chegamos ao carro, o sol já estava alto no céu. A floresta parecia normal, até pacífica, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Não trocamos muitas palavras durante a viagem de volta. Havia algo entre nós, um entendimento silencioso de que aquilo que enfrentamos não poderia ser explicado. Quando cheguei em casa, não consegui dormir. Fechei as cortinas, tranquei todas as portas, mas o medo continuava lá. E é por isso que estou aqui, escrevendo este relato. Não sei se algum dia serei capaz de voltar àquela floresta ou sequer viver sem a constante paranoia de que o Antsibal ainda está por perto. Se você estiver lendo isso, tome cuidado. Existem coisas na natureza que não deveriam ser perturbadas. E se um dia você ouvir histórias sobre uma criatura chamada Antsibal, meu único conselho é simples: fique longe da floresta.